Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. Lembrando que daqui a algumas semanas já tem região lá no Centro-Oeste iniciando aí a colheita do milho de segunda safra. No Paraná essa colheita já começou, daqui a pouquinho essa colheita se intensifica também lá no Centro-Oeste. Mas afinal de contas, o que vem por aí? Qual a perspectiva? O que a gente pode ter em relação à média de produtividade, potencial produtivo lá para aqueles estados, para aquelas regiões produtoras lá no Centro-Oeste? Perguntas para a Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, que tem lá nas mãos o CropView, aquela ferramenta que consegue comparar o volume de chuva com o tipo de solo, com a variedade que o produtor usou, faz lá uma continha e traça para a gente aí a produtividade, o potencial produtivo daquela lavoura na determinada situação de plantio que a gente coloca ali para comparar. Cristina, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho, então, já tem colheita acontecendo lá no Centro-Oeste, principalmente. As perspectivas são boas, Cristina? São boas sim. Esse ano as chuvas elas se estenderam, né? Foram bastante generosas. Eu acho que as safras elas vêm com bons números. Embora a gente sempre tenha alguma penalização, em alguns lugares mais, outros menos, né? Nós tivemos aí as chuvas, embora estendidas, novamente com aquelas irregularidades, ora muito mais chuva do que o normal, ora muito menos, e aí acontecem as penalizações dependendo da data de plantio e das cultivares que foram plantadas. Muito bem. Antes de falar dos detalhes, de chegar aos detalhes das regiões, a gente apurou o município de São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso do Sul, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Jussara, lá em Goiás. Mas antes de tudo isso, vamos saber o clima, os próximos dias, como o clima deve se comportar. Aquela expectativa de Centro-Oeste mais seco está se confirmando, Cristina. Tá mesmo, né? Nós estamos chegando aí no inverno, né? Final de outono, e as chuvas vão se recolhendo. E o Centro-Oeste ele já está sentindo isso, ele acaba sentindo mais rápido, e o Sul, no país do Sudeste, o Sul ainda está beneficiado com mais umidade, né? O que é bom e que tem ajudado bastante. Está aí na tela para vocês, ó, de 27 de maio a 1 de junho. Esse é o mapa da Oráculo, que é o que alimenta o CropView. Nós vimos aqui, olha, essa chuva que está pegando bastante volume interessante de chuva aqui. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul menos, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, recebendo assim volumes interessantes ainda de chuva para esse período. Mas olha ali Mato Grosso, olha ali no Tocantins, olha ali em Goiás. O centro não tem nada, né? Tá branquinho, olha, não dá para enxergar nadinha de umidade aqui. As chuvas estão concentradas mais nos extremos mesmo, né, Cristina? Exatamente. E frio, temperatura? Pois é, a temperatura você vê que não esfria tanto, né? Nós vimos aqui, olha, tirando aqui um pouquinho do Rio Grande do Sul, a Serra de Santa Catarina, que mostra pelas cores entre 10 e 7 graus, podendo chegar, não tem friozão, né? Refresca bastante, principalmente no sul do país, olha. Aqui nós estamos aqui as máximas aqui de 20 graus, vem para o sudeste isso vai esquentando, vai para casa dos 25, dos 28, então não tem friozão não, tá mais fresco só. Vamos ver um pouquinho mais adiante? 1 a 6 de junho, olha lá a chuva, o Centro-Oeste continua sem nada, né? A chuva está concentrada lá no norte, mas nós temos aqui, pegando São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, ainda recebendo chuva. É aquela chuva que estava no sul e que parece que avançou aí um pouquinho, né? Ela andou um pouquinho, você vê que no mar aqui concentram uns volumes grandes, Maiores, né? Maiores, E temperatura também continua a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. Esfria um pouquinho mais, você vê que nas mínimas aqui o sul, ele já concentra, onde elas estavam entre 10 e 7, pode ser que caia de 7, olha só. No extremo sul do Rio Grande do Sul, aqui Serra de Santa Catarina. Esfria um pouquinho, aí as outras regiões começam a ficar mais fresquinhas, Paraná, mas nada assim muito gritante nesse momento, né? As mínimas também, você vê que entre 20 e 22 graus, as máximas, desculpa,
elas começam a subir para o Paraná. São Paulo ainda está na casa de 25, 28. Muito bem, e o último período vai até 11 de junho. 11 de junho, entre 6 e 11. Aqui nós vemos o mesmo cenário, centro-oeste basicamente sem chuva, né? No norte a gente vê que volumes maiores concentrados aqui, e já no sul é mais rarefeito, mas ainda assim os 3 estados somados São Paulo e ainda sul de Minas recebendo alguma coisa de chuva. E temperatura é da mesma forma, né? Você vê que até que esquenta um pouquinho as mínimas aqui. Muito bem. E 11 de junho a gente já está, teoricamente, se aproximando aí do inverno, né? Isso, dia 20, né? Nós vamos estar aí praticamente 20 dias do inverno. É, isso aí. O que nós temos de meteorologia? Nós não temos indicação de geadas até esse período, né? As temperaturas, nós temos aí até por essa umidade que está acontecendo, as temperaturas não caem muito, então por enquanto nada de muito frio, não. Muito bem, vamos então analisar o milho, a produção de milho segundo a safra lá no Centro-Oeste. Destaque para São Gabriel, vamos começar com São Gabriel, Cristina? Vamos começar. São Gabriel, Mato Grosso do Sul, né? São Gabriel está ali mais para o centro-norte do estado. Coloquei um plantio em 10 de fevereiro, uma cultivar safrinha com um ciclo de 120 dias. Começou chovendo bem, né? Começou chovendo muito bem, a chuva falta em alguns períodos, mas a produtividade ainda está muito boa, ela está em 91%. Né? E a gente já está na etapa praticamente final aí da produção, né? Reta final, o ciclo aqui termina em 9 de junho. Comecinho de junho aí. A barra do balanço hídrico, aqui fica muito claro, lembrando, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. O que o sistema faz? Ele replica um plantio da mesma cultivar, do mesmo ciclo, na mesma data por 10 anos e coloca a média do resultado. Então aqui nós tivemos chuvas acima da média por um período. E também ausência de chuvas. Né? Essa irregularidade do clima que a gente vem comentando, né? Que isso, nós perdemos aquela coisa da regularidade de quando começava a chover, a quantidade que chovia e quando parava. Nós temos assim surpresas. Mas se você analisa todo o ciclo do milho, a condição foi melhor do que a média até, hein, Cristina? Foi melhor, nós tivemos muito mais chuva e aqui, ó, vou colocar, ele vai nesse período aqui, que é final de abril, nós tivemos uma condição de umidade, inclusive, melhor. Na média dos últimos 10 anos, nós estaríamos aqui com menos 10 milímetros, e aqui nós estávamos com excedente de 6. O que justifica, portanto, esse potencial de mais de 90% de produtividade para a região, para São Gabriel do Oeste, certo? É isso mesmo. Aqui, condição de colheita, olha, tem um alerta aqui. Tem chuva prevista, nós vimos lá no mapa, né, o Mato Grosso do Sul recebendo a umidade. Entre 2 e 4, nós temos aqui chuva, 3 dias, que tem chuva prevista em volumes aí em torno de 10 milímetros. Aqui, então, tem uma atenção para quem estiver colhendo, tem que esperar evitar esses dias, né, fazer antes ou fazer depois. Mas depois, a partir do dia 5, então, melhora bastante, né? Melhora, aí já não tem mais nada de chuva. Vamos ver aqui nos 15 dias, olha só. Tá vendo? Praticamente nada. São só esses dias, entre 2 e 4, que tem esse volume maior aqui que está sinalizado. Tranquilidade, portanto, para o andamento da colheita do milho de segunda safra, lá em São Gabriel do Oeste. Bom, vamos para o próximo, então. Campo Novo do Parecis, Cristina, lá no Mato Grosso. No Mato Grosso. Estamos aqui mais a oeste do Mato Grosso, né? Aqui também, coloquei um plantio em 2 de fevereiro. Aqui também safrinha com 120 dias. E olha só, sai também muito bem com excedente e depois começa a faltar. Aí lá no Mato Grosso já começa a ter problema de falta de chuva. Falta porque, olha, já no final do desenvolvimento vegetativo, a quantidade de chuva foi muito pouca. Olha só, e aqui nós estamos registrando que ele vem acumulando um déficit e penaliza bastante. De começo de abril para cá, então, deu uma mudada aí Quer dizer, deu uma mudada não, né? É normal, né, Cristina, isso acontecer, né? É normal. Vamos ver aqui na barra, olha só. Não está fora da normalidade, olha a linha amarela. O que está fora? Né? Nós tivemos excedente de chuva em março, muito acima da média.
depois ela deu uma recuada com volumes menores, mas também se estendeu um pouquinho. Se a gente olhar aqui no finalzinho, né? Então ali tem uma compensação. O que a gente pensa quando olha para cá? Se tivesse chuva, se essa chuva tivesse estendido mais um pouquinho, muito provavelmente a penalização seria menor, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 20 de janeiro, eu só vou mudar a data que vou descer 10 dias do plantio. Olha só, eu já fico com uma produtividade de 83%. Se eu conseguisse antecipar o plantio. Se eu plantei dia 20 de janeiro, então aqui eu já tenho uma produtividade de 83% contra 74%. É 10% de diferença, é bastante coisa. Uhum. Porque sai justamente desse período mais seco no final do ciclo, né? Exatamente. Olha só. Quando a gente olha aqui, né, nós vimos aqui, então, aqui ficou até mais claro de ver o que aconteceu com a chuva, né? Nós vemos aqui um fevereiro, um março com chuvas muito além da média, e nós entramos no março aqui com faltando em alguns períodos, inclusive aqui para esse aqui no final do ciclo. Ó. Aqui ficou até mais claro para a gente ver o que foi que aconteceu. Muito bem. Mas de qualquer forma, quem adiantou já estaria colhendo já, né? Já estaria colhendo. Aos próximos dias, aqui praticamente não tem chuva nenhuma. Está tranquila a colheita. Resta saber se teve gente que conseguiu adiantar tanto assim o plantio, né? Quanto mais tarde, mais penalização, né? Houve sim uma antecipação da colheita da soja lá no Mato Grosso de uma forma geral, mas daí a gente precisaria avaliar direitinho se foi o caso aí de Campo Novo do Parecis. É isso aí. Mas de qualquer forma, quem conseguiu plantar antes pode ter um resultado um pouco melhor. Quem deixou para plantar a partir do início de fevereiro, daí já pegou essa redução das chuvas no final do ciclo, comprometendo a produtividade. É isso mesmo. Muito bem. Jussara? E daí você selecionou Jussara também, que é o município lá de Goiás, certo? Isso também. Aqui eu plantio dia 8 de fevereiro. Aqui também a cultivar é safrinha, mas o ciclo aqui está 140 dias, que é o que eles usam lá em Goiás, eles usam ciclos mais longos, né? Também saímos aqui com produtividade ou com excedente. Aqui também tem penalização, tem menos água do que precisaria, né? Mas a produtividade ainda neste momento, 85%, sinalizando aqui que pode cair mais 3% até o final do ciclo. Que é uma boa produtividade. Que é uma boa, mas olha a quantidade aqui, já faltou mais água, né? É verdade. Né? Ao contrário do que aconteceu lá no Mato Grosso, né? Exatamente. Você vê que a chuva, quando ela reduz, né, que é final de abril, está muito parecido a linha. Mas nós vemos que durante todo o desenvolvimento do ciclo, choveu menos do que na média dos últimos anos. Mas apesar de ter chovido menos, foi água suficiente para garantir o desenvolvimento da planta, tanto que não penalizou, né? Exatamente. E com excedente, olha. O que choveu? Choveu abaixo da média de 10 anos, mas no todo o período de estabelecimento e desenvolvimento vegetativo, nós tivemos um excedente. Onde é que começa a penalizar? Começa a penalizar que eu entro em florescimento já com déficit. E aí eu tenho uma penalização. Muito bem. Então aqui também, plantou. Se eu diminuir 10 dias aqui, eu vou ter uma produtividade melhor provavelmente, se eu descer o ciclo aqui, plantei a partir de 20 de janeiro, eu tenho uma penalização menor. Que aqui eu já entro na normalidade da região. Né? Vamos ver para os próximos dias aqui, olha, também zero de chuva. Quem está aí já se programando para a colheita, está tranquilo. Exatamente. E aí é isso, né, Alex? A gente pensar o seguinte, quem planta duas safras, né, nós temos aí tanto o sul quanto o centro-oeste, sudeste da gente, tem condição de ter duas safras. E aí tem que analisar muito como é que cada região se comporta com os ciclos, com as diferentes cultivares e ver o que encaixa melhor. Eu peguei o Jussara aqui de exemplo, vou colocar aqui na tela para vocês, e estava fazendo uma brincadeira. Eu coloquei o milho safrinha e a soja.
Tá? Então, para Jussara, olhando essa cultivar que eu estava falando para vocês com um ciclo de 140 dias, em 10 anos, olha só como é que a região se comporta. Janeiro é excelente, aí final de fevereiro a gente começa a ter mais penalização. Certo. Né? Então, qual é o ideal aqui? Isso imaginando o quê? Plantio, é isso? Plantio. Tá. Plantio. Então, para eu ter um resultado, uma produtividade do milho safrinha acima de 80%, eu tenho que conseguir plantar até 20 de fevereiro. Perfeito. Certo? Para eu conseguir plantar até 20 de fevereiro, eu tenho que colher a soja, ok? Certo. Que soja é essa que eu consigo até esse momento? E aí, eu coloquei a soja aqui do lado, para vocês verem. Eu usei aqui uma variedade com 110 dias. Na região, provavelmente a gente vai trabalhar entre 110 e 120 dias, ok? Sabemos que o vazio sanitário lá, ele termina em setembro, libera a partir de outubro, ok? Então, quando é que eu tenho, na média dos anos, os melhores resultados? A gente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, novembro, então plantar em outubro não é tão bom, né? Talvez a partir do dia 20, Finalzinho, né, de outubro, né? Entre 20 de outubro e 10 de novembro, na média dos anos, eu estou falando de 83, depois sobe para 84 e 85. Então, o que a gente está entendendo? Que a partir do dia 20 aqui, eu teria melhores resultados. Aí, se eu planto em 20 de outubro, e eu estou falando de 110 dias, então eu estou falando 20 de novembro, 20 de dezembro, 20 de janeiro, vou colocar 10 de janeiro, 20 de janeiro para conseguir plantar esse milho, ok? Você nunca conseguiria plantar o milho na melhor janela, então, pelo menos que está mostrando aí pra gente, certo? Eu tenho que mudar a variedade aqui, eu tenho que ir para ciclos mais precoces. Vou falar entre uma soja de 90 dias, uma soja de 100 dias. Aí tem outras variedades, outras variáveis para considerar se funciona na região. Exatamente. E se a produtividade se mantém também, né? Se mantém. E aí, então, teríamos que fazer um ensaio aqui com todas essas cultivares, com todos esses ciclos. Mas o que eu vejo no começo de outubro? Olha quanta penalização. Essa chuva ela tem demorado para chegar. Teoricamente, não valeria a pena, em termos de produtividade, antecipar o plantio da soja para ter a melhor janela do milho, certo? Exato. Porque aqui, às vezes, a chuva nem chega. Nós já vimos aí uns 2 anos em Goiás, a chuva vem, ela chega e aí ela some de novo. E aí quem plantou acaba perdendo a lavoura. Mas e financeiramente, Cristina? Então, aí é o que nós vamos fazer. Eu trouxe aqui para sacos por hectare. Os mesmos números que eram percentuais lá em cima, aqui eu trouxe sacos por hectare. Então, o que nós estamos vendo aqui? Para quem planta milho safrinha em janeiro, nós estamos falando entre 126 e 120 sacos por hectare. Num potencial que eu parti aqui de 130 sacos. Se a lavoura tem um potencial produtivo de 130, então se eu planto em janeiro eu tenho esse resultado. A partir de fevereiro já começa a cair, de 114 para 98. A soja também, se eu planto ela em outubro, eu estou falando entre 57 e 58, quando eu vou para novembro, na média de 10 anos, levando só em consideração o efeito de clima, certo? Eu estou entre 58 e 60. Aqui eu tenho uma diferença menor, ok? Bom, se eu planto a soja aqui na saída, o que eu tenho aqui? Que a partir do dia 20 de janeiro eu conseguiria plantar o milho. Então eu estaria com 57 sacos de soja por hectare e com 120 sacos de milho por hectare. Teoricamente, você pega o melhor momento dos dois, no caso, né? Ou médio, né? Porque eu teria os melhores aqui em janeiro, mas aqui eu teria que considerar uma outra cultivar de soja, né? Muito mais precoce, 90, 100 dias, para eu conseguir esse milho, certo? E considerando aqui que eu estou com esse safrinha com esse ciclo de 140 dias. Tá. Então, se nós olhamos aqui, o que a gente tem de preço de milho? R$ 26,00 a saca, e vamos falar de soja de 64, multiplicando essa quantidade, olha o que acontece, olha. Se eu comecei a fazer um plantio da soja mais cedo, essa cultivar de 110 dias, e consegui plantar o milho até entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro, eu estou falando aqui de R$ 6.768 por hectare. Você está somando as duas culturas aí, a rentabilidade das duas culturas.
nas duas culturas. Tá. Se eu venho para plantio já do milho aqui no começo de fevereiro, joguei a soja, coloquei no meio de outubro, então eu estou colocando aqui a partir de 10 de janeiro, já cai para 6.612. E olha como essa conta ela vem caindo aqui. Uhum. Porque daí você perde em milho, ganha em soja, mas na soma das duas você vai decrescendo, vai perdendo dinheiro. Exato. Então, nesta região específica, com esses dois exemplos, porque para a gente fazer uma análise mais profunda, eu teria que colocar aqui todos os ciclos de todas as culturas para ver qual que vale mais a pena, onde que tem valor. Eu só quis dar um exemplo para mostrar que o produtor que é interessante ele fazer essa conta, né? Por quê? Se eu não aumento muito a minha produtividade de soja, mas a produtividade do milho, embora o preço seja muito diferente, de repente pode até compensar, ou vice-versa, né? Ou inverter. Dependendo da região, você pode ter a produtividade de soja pode cair muito aqui e a do milho não, mas o preço não compensar. Então, cada lugar ele vai ter uma realidade, mas o que eu quis demonstrar com isso é que é muito interessante do produtor fazer essa conta. Sim. Não só de produtividade, mas de dinheiro. E o CropView como ferramenta para essa conta, afinal de contas, tem todo um histórico aí do que aconteceu nos últimos anos e a comparação dá para determinar a média do que aconteceu, né, Cristina? Exatamente. Se o produtor tiver essa curiosidade, ele pode fazer todos os anos, simular o que ele teria produzido melhor e como é que estava o preço, e ir comparando ao longo dos anos o que acontece, né? Porque assim a gente tem coisa, vamos olhar só o potencial produtivo, né? E vamos ver o que perde num, mas o que perde no outro, mas tem também a conta financeira, né? Lógico que muda sim, mas é muito interessante de fazer essa conta. É como ferramenta de gestão também, né? Ele pode usar o CropView. Conhecer bem a sua região, né? Conhecer o que ele produz, conhecer os preços, né? E comparar as duas safras e ver que resultado de fato financeiro ele está tendo. Legal. Fica a dica então, portanto, das versatilidades aí do CropView para você também poder fazer, enfim, entender e planejar melhor a sua produção. Cristina, quem quiser conhecer o CropView, o que faz? Pode entrar no www.cropview.com.br, tem uma aba Experimente, é só fazer teu cadastro. Tem uma assinatura gratuita que permite colocar uma data de plantio. E você pode fazer tudo isso que eu fiz. Olhar nessa data de plantio, a gente vai ter quadros comparando como é que foi, como é que se desenvolveu a cultura nesse ciclo, quanto que o clima penalizou, né? O CropView ele só fala de clima, ele não está falando de adubação, ele não está falando de pulverização, de pressão de pragas, nada. É só o efeito do clima. E você pode também ir no simulador e olhar algumas safras para trás e ver como é que a sua região vem se comportando. E daí você também pode, com o simulador, fazer aí as suas experiências, né? Enfim, você plantou no dia 10, mas e se tivesse plantado no dia 1º? 10 dias de diferença. Tem resultado diferente no final das contas? Que a gente tem visto, né, Cristina, que geralmente uma semana, 10 dias faz diferença, ou para mais ou para menos, depende da condição climática atuando, certo? Exatamente. E é isso, e conhecendo essa realidade, conhecer o que você cultiva, quantas safras você faz, ver os resultados, né? Faz o que eu fiz, traz a planilha para o Excel aqui, joga o valor financeiro e aí dá para fazer uma boa análise do que está acontecendo, de como é que está rentabilizando aí as lavouras. É isso aí. www.cropview.com.br, conheça a ferramenta lá, é bastante legal aí você entender o que está acontecendo e o que pode acontecer na sua região. Cristina Queiroz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Terça-feira que vem a gente volta com mais uma região a ser analisada aí pelo CropView. Tá certo, Combinado. Cristina? Eu que agradeço. Boa tarde para vocês todos e boa semana. Boa tarde para você. Daí a Cristina Queiroz, portanto, fazendo essa comparação aí do que está acontecendo com a produção do milho de segunda safra na região centro-oeste do país. São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, e Jussara, lá em Goiás.